Muito boa noite a todos. Bem-vindos à casa do Senhor. Tiveram um bom dia? Sim. Muita luta, muito trabalho. Eu posso dizer que já tenho saudades da minha casa. Saí de manhã antes quase do nascer do sol e andei aí por muitos lugares e agora já estou com saudades de voltar a casa. Mas já estou em casa, porque estou na casa do Senhor, não é? A vida cristã é uma vida que é suposta ser cheia de significado. Jesus disse, era uma vida abundante. Entretanto, no final da última reunião que nós tivemos aqui, a Dieri veio ter comigo e disse-me assim, pastor, veja este vídeo. E então era de um senhor lá do nordeste do Brasil, os nordestinos lá do Brasil, mal abrem a boca, a gente já tem vontade de rir, porque é engraçado aquela forma de falar, não é? Muito, parece que muito típica, não é? E então o Senhor dizia assim, ele era crente, e ele dizia assim, o crente, portanto devia ser uma pessoa evangélica, o crente não pode fazer isto, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Ainda por cima corre o risco de ir para o inferno. E eu, e a Diéria disse, olha só, olhe para isto. E eu disse, bem, não sei se dá vontade de rir ou de chorar, não é? Porque isto é a realidade de muitas pessoas. Mas não deve ser assim. Quando eu fico em cima da ponte, é como se eu não desfrute nem daquilo que Cristo realmente me quer dar, nem desfruto do mundo, porque eu sou crente. Percebem? Eu acho que é a pessoa mais infeliz deste mundo, é aquele que está em cima da ponte. E eu já ouvi um pastor dizer assim: se é para ficar em cima do ponto, então vai para o mundo e desfruta do mundo. Mas há algo muito melhor do que isto, que é a vida realmente de um crente, de uma pessoa que se entrega completamente a Cristo. E essa vida inteiramente consagrada de alguém que atende Mateus 16, 24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, parece uma coisa muito dolorosa. Na realidade, quando nós começamos a esmiuçar os pormenores, vamos perceber que é uma coisa muito doce. E é um fardo muito menos pesado, muito mais leve do que aquele que nós temos que carregar se a nossa vida não for completamente entregue ao Senhor. De maneira que hoje nós temos aqui mais um tema, e o tema de hoje é recriação ou diversão. Bem, já podem imaginar do que é que vamos falar. Não sei se vai ser um tema muito divertido, mas eu espero que contribua para a nossa recriação. O que é que a palavra recriação, o que é que quer dizer? A pessoa, nós fomos criados e nós somos recriados, voltamos a ter aquela vida que Deus nos deu originalmente. É isso que quer dizer recriação. E recriação tem tudo a ver com o Criador, aquele que cria e que recria, não é? Então vamos ver aqui um bocadinho do nosso tema para hoje e vamos meditar neste assunto, que o Espírito Santo possa nos ajudar a compreender este assunto. Do livro Lar Adventista ou Lar Cristão, é dito que há uma grande diferença entre recriação e divertimento. A recriação, na verdadeira acessão do termo, recriação, tende a fortalecer e construir, afastando-nos de nossos cuidados e ocupações usuais. Proporciona descanso ao espírito e ao corpo, e assim nos habilita a voltar com novo vigor ao sério trabalho da vida. Então, o que é recriação? É uma atividade que interrompe o nosso trabalho, a nossa
nossa labuta e que nos capacita, depois de nós termos momentos de recriação, nós estamos mais aptos a fazer aquilo que nos compete fazer. E nesse sentido, teríamos que definir o que é diversão. É o oposto. Se eu, depois de trabalhar, tenho momentos de recriação e volto para o trabalho com mais energia, a diversão é algo que, em vez de me devolver energia, consome energia. Eu vou-vos dar um exemplo. E nos torna menos preparados para o trabalho. Garfield, acho que é o Garfield, aquele gato, não é? Que odiava as segundas-feiras, não é? Porquê? Porque provavelmente, isto é apenas para ilustrar o estilo de vida das pessoas, não é? Provavelmente, no final de semana, em vez de se recriarem, elas se divertiram. Eu dou-vos um exemplo. Eu estava a estudar em Espanha, em Sagunto, e um programa intenso de mestrado, tínhamos que estudar, trabalhar muito. Então, um dia eu tive a brilhante ideia, a minha família estava lá e disse, olha, vamos ali perto, aqui a uns quilómetros, há aqui um parque de diversões, que se chama Porto Aventura, talvez alguém já ouviu falar. E eu disse, olha, vamos aproveitar no domingo, vamos ao Porto Aventura. E aquilo é fantástico, aquelas montanhas russas e aquela... Isto é verdadeiramente uma diversão. E aquele isto, e depois aquela adrenalina, porque aquilo, o bilhete é caro, não é? A gente não pode fazer isso muitas vezes. E então eu tinha que ir a correr porque não queria perder nada, queria ir a todos os lugares. Estão a ver? E depois havia as filas, e depois esta fila está grande, vamos para aquela, e não sei o quê. Um stress do caneco. E depois muita emoção, muita adrenalina. Bem, eu vou-vos dizer, quando aquilo acabou, a gente tinha que aproveitar até o fim, não é? Aquilo acho que fechava às 7 ou às 8, depois ainda tinha uma viagem para aí 1 ou 2 horas, já não me lembro. Bem, eu vou-vos dizer, quando chegou o final do dia, eu estava completamente exausto. E na segunda-feira eu tinha que estar às 8h30 ou 9 horas nas aulas. Eu vou-vos dizer, foi a minha pior segunda-feira. Eu não tinha vontade nenhuma de estudar. O professor estava a falar e eu dizia assim, quando é que isto acaba? Não tinha nenhuma concentração no que estava a fazer. Estão a perceber o que é diversão? Incapacita-nos completamente para os deveres úteis para a nossa vida prática. Ok, então vamos ler mais um bocadinho. O divertimento, por outro lado, eu já dei esta ilustração, é procurado com o fim de proporcionar prazer, prazer pelo prazer, e é muitas vezes levado ao excesso, como o caso que eu acabei de descrever. Absorve as energias que são necessárias para o trabalho útil e desta maneira se revela um estorvo ao verdadeiro êxito da vida. Eu posso dizer que hoje, provavelmente isto, numa cultura de entretenimento, com diversão de todo o género e feitio, isto é provavelmente uma das razões para o insucesso de muitas pessoas. Porque o divertimento é absorvente. A pessoa não consegue parar. A pessoa quer mais e quer mais. E depois não dorme as horas que devia dormir, gasta energias e quando a pessoa precisa, não tem a vitalidade mental ou física para o seu trabalho. Estão a perceber? Hoje nós vivemos numa sociedade que, como nunca antes, teve diversão. E como nunca antes teve depressão e stress.
O que é que a diversão faz? Muita adrenalina, muita emoção, e depois daquela emoção a pessoa vai lá abaixo. Vai lá abaixo. Há pessoas, por outro lado, teria que acrescentar aqui, há pessoas, por outro lado, de imaginação doentia, para quem a religião é um tirano, governando-as como uma vara de ferro. Essas pessoas estão continuamente lamentando sua depravação, gemendo por um suposto mal. Não há amor em seu coração, têm sempre um semblante carregado. Ficam frias ao inocente riso da juventude ou de quem quer que seja. Então, vamos compreender aqui. Se por um lado há pessoas que estão sempre a procurar diversão, há outras, sobretudo pessoas religiosas, que pensam que por serem religiosas devem ser sempre sérias. Rir é pecado. Os jovens estão a rir, ops, estejam quietos, não façam barulho. As crianças estão a perceber? Então há uma sociedade hoje hedonista e há o extremo, o outro lado, há pessoas que julgam que toda a recriação ou toda a alegria é oposta à sua espiritualidade. Isto está errado, como vamos ver. Consideram toda a recriação ou diversão um pecado e pensam que a mente deve estar constantemente a trabalhar no mesmo grau de severa tensão. O que é que está ali? Isto é extremismo. Outros acham que a mente deve estar de contínua intenção para inventar entretenimentos e diversões a fim de obter saúde. Aprendem a depender da agitação e sentem-se desassossegadas sem ela. Tais pessoas não são verdadeiros cristãos. Vão a outro extremo. Uns, extremo porque acham que têm que estar sempre a divertir-se. Outros, porque acham que qualquer diversão ou recriação é pecado. Percebemos, temos que perceber aqui, Jesus disse aos seus discípulos, olha, venham aqui à parte, um lugar deserto, repousam um pouco. Estamos a ler Marcos 6,31. Porque havia muitos que iam e vinham e que tinham e não tinham tempo sequer para comer. Recriação é algo que nós, como seres humanos, precisamos. Não somos máquinas. E mesmo as máquinas, deixem uma máquina sempre ligada, vão ver o que é que vai acontecer com a máquina. Vai chegar um momento que vai pifar. Nós precisamos de descanso. O nosso corpo precisa de descanso. Existem na nossa fisiologia, por exemplo, o coração, sístolo, diástolo. Tem momentos de tensão e momentos de relaxamento, de descanso. Nós trabalhamos, precisamos descansar à noite. Nós temos uma semana de trabalho, precisamos de chegar ao sábado e descansar. E, por que não, ter o domingo também algo diferente daquilo que é a nossa rotina, embora façamos também o nosso trabalho nesse dia, mas algo diferente. Ok. Ups. Os jovens... Então, vamos lá ver. Sendo assim, que tipo de recriação, comecemos agora esta segunda parte da nossa apresentação, que tipo de atividades poderiam ser consideradas atividades de recriação? Os jovens alegam que precisam de alguma coisa que lhes desperte e distraia o espírito. Vi que há prazer na luminosidade, satisfação em seguir uma vida de utilidade. Alguns ainda alegam que precisam ter algo, que a mente possa volver-se em busca de alívio e refrigério em meio de cuidados e exaustivo trabalho. A esperança do cristão é justamente o que necessitam. Repararam ali? Há prazer na laboriosidade, em fazer algo útil. Vamos ler aqui ainda outra citação. A religião demonstrar-se-á ao crente um conforto, um guia seguro à fonte da verdadeira felicidade.
devem os jovens estudar a palavra de Deus e entregar-se à meditação e à oração. E acharão que seus momentos vagos não poderão ser melhor empregados. Então, tipos de recreação. Olha, a primeira, quando nós estudamos a Bíblia, e quando eu, de manhã, lá em casa, abro a Bíblia, começo a meditar e encontro alguma coisa, isto realmente está a falar ao meu coração. Eu sinto uma gratidão tão grande, eu saio dali com energia. Então, estudo a palavra de Deus, a oração, a comunhão com Deus, é uma importante fonte de recreação. Outra, tempo no meio da natureza. Ainda hoje estávamos aqui com os 60 mais, não é, Hilário? 60 mais. Estamos a falar da natureza. Eu perguntei, qual foi o lugar mais bonito que já visitaram em termos de natureza? Faço a mesma pergunta, mas não vou poder dar a oportunidade a todos. Mas já viu as quedas de Bragança, Elizabeth, lá em Angola? Calandula. Bem, então já mudaram o nome. Ok. Foz de Iguaçu, lá no Brasil, alguém já visitou? Oh, há coisas lindas, lindas. Quando vamos para um lugar que enche os nossos olhos. Eu, por exemplo, aqui em Portugal, eu gosto muito dos Açores. O meu segundo lugar, os Gerês. Estar ali os cavalos selvagens, aquelas quedas de água pequeninas. Que coisa linda. Marino, natureza, fantástica, não é? Madeira, conhece a Madeira? Oh, excelente. Há regiões do nosso país e em todos os países que são muito bonitos, não é? Estou a ver aqui vários irmãos cabo-verdianos, aquele mar. Eu não conheço todas as ilhas, só conheço uma, mas muito bonito. Aquelas praias, Deus realmente fez tudo muito belo. Famílias várias, e aqui vem uma sugestão, que vivem numa cidade ou vila devem se unir e deixar suas ocupações, que as têm sobrecarregado física e mentalmente, e fazer uma excursão para o interior, ao lado de um agradável lago, ou num formoso bosque, onde o cenário da natureza é belo. E por que não? Um piquenique, uma pequenina excursão, ir para um lugar tranquilo, ouvir o canto dos passarinhos, ver o belo, a natureza. Isto é, sem dúvida, uma forma de recreação. Haverá mais? Atividades sociais. Não recomendo reuniões sociais em que a juventude se junta para mera diversão, para empenhar-se em conversas frívolas, destituídas de senso, e onde se faz ouvir alto e ruidoso riso. Não recomendo a espécie de reuniões em que há um rebaixamento da dignidade, apresentando a cena o aspecto de fraqueza e insensatez. Que tipo de reuniões são estas? Muitas vezes a fazer pouco de alguém, a rir-se à custa do outro. É divertido para todos, menos para o próprio, não é? Não é este tipo de diversão que Deus realmente quer que nós possamos ter, não é? Atividades missionárias. Um outro tipo de recreação. No tempo em que nos achávamos em Currambong, onde se acha situada a escola de Avondale, surgiu a consideração sobre a questão das diversões. Que faremos para prover distração aos alunos? Indagou o corpo docente. Discutimos junto o assunto e pus-me então diante dos estudantes a dizer: podemos ocupar a mente e o tempo proveitosamente sem tentar procurar meios de nos divertirmos a nós mesmos. Em vez de gastar tempo com jogos em que tantos alunos se divertem, esforçai-vos para fazer alguma coisa para o mestre. A melhor direção que tendes a seguir é empenhar-vos em trabalho missionário pelo povo da vizinhança e nas povoações vizinhas. Um trabalho de recriação. Bem, não me esqueço de uma história que eu ouvi há uns anos atrás. Nós temos uma escola adventista em França
chama-se Colonge, talvez alguns já ouviram falar desta escola. É lá que estudaram a maior parte dos pastores adventistas portugueses. Agora temos em Espanha também, mas era sobretudo para ali. E há uns anos atrás, também há estudantes de outras partes do mundo e havia ali sempre muitos americanos. Eles vinham passar um ano na Europa, aprender a língua, estudar. E normalmente o que eles costumam fazer, estes jovens, 19, 17, 18 anos, eles vêm, estudam, mas quando chegam as férias, voltar passar o Natal em casa, pelo menos há uns anos, era uma coisa difícil, porque era muito caro. Então eles aproveitavam para viajar na Europa, porque era tudo novidade para eles. E havia, nessa altura, lá um grupo de jovens americanos que estavam lá em Colonge, e eles, então, recebiam um dinheirinho dos pais, porque era preciso para viajar, fazer o Interrail, e chegava a época do Natal e lá iam eles fazer as suas viagens, não é? Acontece que lá um jovem, as coisas não correram bem. O pai transferiu o dinheiro, ele não recebeu, houve ali qualquer problema. Chegaram as férias e ele não tinha como ir viajar. Bem, se me perguntarem se eu gosto de viajar, eu tenho que admitir que eu gosto imenso de viajar. E para mim é assim uma recriação muito boa, porque eu vejo muitas coisas, a minha cabeça, eu nunca mais penso nos meus problemas do dia a dia, eu distraio-me com. E é interessante. Gosto de viajar e certamente que eu sei que muita gente gosta disso também, mas aquele jovem estava mesmo muito infeliz porque, querendo viajar, não podia viajar, não tinha dinheiro. Então, na sua tristeza, ele pensou: agora o que é que eu vou fazer? Olha, vou aqui inventar qualquer coisa, não tenho para onde ir. E ele saiu e começou a andar nas redondezas. E ao fazer um passeio ali à volta do colégio, como diz aqui, a melhor direção que tendes a seguir é empenhar-vos em trabalho missionário pelo povo da vizinhança. Não é isso que diz ali? Pronto. Ao fazer o percurso, ele descobriu uma casota onde vivia um indivíduo completamente sozinho, mas numa pocilga autêntica. Era uma pessoa que provavelmente tinha algum problema com alcoolismo, coisa assim. Então vivia ali cão, galinhas, ele, tudo à molhada, não é? Como se costuma dizer. E aquele rapaz olhou aquilo e disse assim: epá, este indivíduo começou a falar com ele, com o francês que tinha e tal, e o indivíduo percebeu que o indivíduo estava assim um bocado abandonado. E surgiu dentro do coração dele o desejo de fazer alguma coisa. Disse: olha, eu vou ajudar este indivíduo. Foi lá para o colégio, foi lá à carpintaria, disse: olha, arranja-me aí umas tábuas e tal, vou fazer uma casota para o cão. E lá fez a casota para o cão, levou a casota, pôs lá, pronto, agora o cão já tinha uma casota. Depois viu as galinhas, andavam por ali, olha, vou fazer um galinheiro também. Foi lá, fez mais umas coisas, fez um galinheiro. Depois começou a ver a roupa daquele homem, aquilo tudo. Olha, vou pegar nisto tudo, vou levar para a lavanderia. O senhor dá-me. Sim. Lavou aquilo tudo. Depois pensou, mas agora a roupa limpa na casa que está. A casa precisa de uma boa arrumação. Foi lá, limpou a casa, varreu, percebeu que tinha umas coisas partidas, consertou alguma coisa, fez umas pinturas, levou umas tintas, remodelou aquilo um bocadinho e no final tinha ganho um amigo. Aquele homem tinha os seus problemas, não tinha contacto com ninguém. Este jovem, passado algum tempo, volta aos Estados Unidos e é convidado a dar o seu testemunho num congresso de jovens. E a chorar, ele diz assim: eu nunca fui tão feliz na minha vida.
Já ouviram falar de vazio existencial? Já ouviram de falar de pessoas que sentem que não têm um propósito na vida? Não sabem porque é que estão aqui? Se elas forem fazer uma investigação profunda, elas vivem muito em função de si próprias. E o sentido para a vida nós obtemos quando percebemos que nós fazemos a diferença na vida de alguém. E isto dá-nos energia, dá-nos motivação, dá-nos contentamento. Lembro-me também de uma professora lá em Espanha, ela a dizer que ela era da Argentina, e ela a dizer que costumava receber grupos de estudantes, e a maior parte deles eram que vinham dos Estados Unidos até a Argentina, e a maior parte deles eram adolescentes, eles não, tudo era chato para eles, não tinham vontade de fazer nada. Claro, estavam acostumados com videogames, a vida deles era isso. Então aquela professora disse: já sei o que é que eu vou fazer. Pegou neles, levou-os para um bairro de lata, uma favela. E disse assim: olha, nós vamos ajudar estas pessoas aqui. O que é que vocês acham que nós podemos fazer? E era ver adolescentes, daqueles que eram um problema enorme para os pais, que só queriam divertir-se, era ver aqueles jovens a darem ideias e a fazer isto e etc. Todos motivados, todos felizes, todos contentes. Porquê? Porque estavam a fazer a diferença na vida de alguém. Então, viram o que está escrito ali? A melhor direção que tendes a seguir é empenhar-vos em serviço missionário pelo povo da vizinhança. Isto é uma forma, por excelência, de recriação. Querem experimentar? É só tentar. Ok. Os que saíram a trabalhar pelos vizinhos receberam instruções para relatar todos os casos. Isto era um grupo que eles tinham lá na Austrália. Então, eles foram, contactaram pessoas e eles foram treinados para relatar casos de doenças que encontrassem, e os que se haviam preparado fazer tratamentos nos doentes foram animados a empregar o conhecimento adquirido da mesma prática. O trabalho para o mestre chegou a ser considerado como recriação cristã. Lembro-me de fazer exatamente isto em Penela, há uns anos atrás. Tínhamos um grupo de estudantes e nós saíamos, havia aldeias, a maior parte eram pessoas idosas, e nós íamos, fazíamos amizade com eles, e depois perguntávamos se podíamos ensinar-lhes a fazer pão, por exemplo. Fazíamos pão lá no forno deles. Alguns tinham problemas de saúde, nós fazíamos tratamentos. Depois eles nos enchiam de batatas e de couves e de alfaces. Aquilo era uma alegria para os dois lados. Eles gostavam de nós e nós éramos úteis. Algumas pessoas tinham dificuldades de mobilidade, nós ajudávamos, fazíamos algum trabalho, consertávamos também, fazíamos alguma agricultura. Ficávamos todos contentes. Era o que os estudantes mais gostavam de fazer. Bem? Atividades úteis. Em regra, o exercício mais proveitoso aos jovens será encontrado nas ocupações úteis. Quando a minha filha era pequenina, a minha mulher estava a passar a ferro, arranjou um ferro elétrico deste tamanho, daqueles de viagem. E então, aquela miudita de 4, 5 anos, passava os lenços, não é? As toalhinhas pequeninas, toda contente. Aquilo era a maior diversão dela. Porquê? Porque ela estava a imitar a mãe. Lembro-me de uma família, ainda hoje, ainda há pouco tempo estive com eles, uma família de alemães, quem eu fui pastor, e o pai estava a construir a casa e o filho mais velho fez anos. E então o pai deu-lhe um presente. Sabem qual foi o presente? Uma caixa de ferramentas, comprada ali na casa de ferragens, com um martelo, um serrote, enfim, um alicate e mais umas coisitas. Eu acho que ele deve ter gasto ali uns 15 euritos, tanto, ou 10, ferramentas simples, baratas. Aquele rapaz ficou felicíssimo da vida. Porquê? Porque ele ia agora fazer aquilo que o pai fazia todos os dias, não é?
E os irmãos mais novos, bem, aquilo foi uma ciumeira, porque todos queriam aquele presente. Qual Toy R Us e coisa do género? Nada disso. Coisas simples, ocupações úteis. A criancinha encontra no brinquedo tanta distração como desenvolvimento. E seus folguedos devem ser tais que promovam não somente o crescimento físico, mas também o mental e espiritual. Ensinar coisas úteis. Isto é, para uma criança, algo fantástico, não é? Ao adquirir força e inteligência, encontrar-se-á o melhor recreio para ela em alguma espécie de esforços que sejam úteis. Aquilo que treina as mãos para a utilidade e ensina o jovem a encarar com a sua participação nos encargos da vida é o mais eficaz na promoção do crescimento do espírito e do caráter. Eu lembro-me quando éramos miúdos, tinha um amigo que gostava de fazer casas de madeira nas árvores. Ui, aquilo para nós era um espetáculo. E coisas assim, úteis. Uh, aprende. Outra família que eu conheci tinha 5 filhos. Cada um deles tinha um pedacinho de horta. Cada um deles tinha as suas couves, tinha as suas alfaces, as suas cenouras. E cada um deles fazia aquilo. E eles tinham um orgulho muito grande da sua pequenina horta. É verdade, aqui nos apartamentos pode não ser tão fácil fazê-lo, mas também se pode fazer uns vasozinhos ou outras atividades úteis, não é? Vi que há prazer na laborosidade, satisfação em seguir uma vida de utilidade. Outra forma de recriação. Bem, esta diz muito para alguns. Música. Os cânticos têm maravilhoso poder. Têm poder para subjugar as naturezas rudes e incultas. Poder para suscitar pensamentos e despertar simpatia. Para promover a harmonia de ação e banir a tristeza e os maus pressentimentos, os quais destroem o ânimo e debilitam o esforço. Já pensaram numa recriação melhor do que cantar ou aprender um instrumento musical? Davi tocava a sua harpa. Aquilo devia ser um colosso, não é? Para ele, ali com as suas ovelhas, ali no meio do campo, a tocar. Eu penso que ele era muito feliz a fazer isso, não é? Alguns têm um dom nato para a música, outros aprendem qualquer coisa, se esforçarem bastante, é mais ou menos o meu caso. Mas a música é, de facto, uma forma de recriação. Cantar a vozes. Em algumas igrejas fora de Portugal, eu ficava com a boca aberta, porque as pessoas na congregação tinham um dom tremendo e provavelmente uma cultura musical que eu não acho assim tão frequentemente. As pessoas, num hino, cada um cantava a sua voz. Os tenores cantavam o tenor, os baixos cantavam o baixo, em todas as músicas. Aquilo era tão lindo. Sabem que dá para aprender. A nossa voz existe aí na internet como e cantar aquilo, aprender a fazer vozes, ensaiar. Havia os quartetos, instrumentos musicais, enfim. E por último, escrever cartas. A influência de cartas escritas é um poder para o bem ou para o mal. Bem, hoje poderíamos falar em blogs, poderíamos falar em mensagens por WhatsApp, e-mails, mandar mensagens, palavras de ânimo, manter contacto com pessoas, ser uma bênção para elas, fazer amigos e influenciar pessoas para o bem, para Cristo. Não é isto uma forma de recriação? Bem, queridos, Deus não quer que nós vivamos sobre um fardo pesado, sejamos sisudos. Deus nos chama para
desfrutarmos da vida, para vivermos uma vida em abundância. Que o Senhor nos ajude a perceber como fazê-lo. Precisamos de descanso, precisamos de recriação. Utilizemos os tempos livres que Deus nos dá para nos recriarmos e nos prepararmos melhor para os desafios da vida, para estudarmos, para lermos. Isto também é uma forma de recriação, não é? Que o Senhor nos ajude, está bem? Amém. Amoroso e querido Pai, é uma grande alegria saber que Tu vais voltar e que todo o sofrimento vai cessar nesta terra. Mais uma vez colocamos diante de Ti a Silvânia e todos aqueles que, como ela, neste momento, estão a viver momentos de incerteza, de sofrimento, de dor, a Cida também, e outros que foram aqui mencionados. Colocamos cada um deles diante de Ti. E, ó Pai querido, ajuda-nos a ter uma vida útil, equilibrada, mas uma vida feliz também. Porque Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa paz, Tu és o nosso descanso. Abençoa a todos os que aqui estamos e particularmente te peço pelo Romário, que terminou hoje os seus estudos bíblicos. Tudo aquilo que ele estudou e aprendeu possam ficar gravados no seu coração e ele possa reencontrar a sua noiva e possa também fazer parte da esposa que é a igreja. Abençoa-nos a todos, leva-nos em paz para as nossas casas e dá-nos a alegria de regressar brevemente a este lugar de adoração. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.